fazer um pouquinho aquela parte caras da filosofia, falar um pouco sobre a vida do Marx, como que foi a trajetória dele? Na verdade, a história de vida do Marx é a própria história da modernidade. Porque o Marx, ele começa a trabalhar, ele se forma, né, em direito e começa a tentar trabalhar como jornalista, mas ele já se engaja logo como revolucionário, como militante político, por conta da Europa estar passando por uma revolução que é uma revolução industrial. Ela está começando a se industrializar da maneira que nós entendemos a industrialização. Não que a Europa começasse a se industrializar no tempo de Marx, mas da maneira como nós entendemos a industrialização, ou seja, com operários dentro da fábrica, né? Aí sim é a época de Marx. É a época que ele está começando, a juventude de Marx. Tanto é que a vida do Marx é uma vida difícil, muito difícil. Ele é uma pessoa que ele não consegue uma cátedra universitária, ele nunca foi professor universitário e ele também nunca conseguiu um emprego fixo. Ele rapidamente foi jogado para escanteio porque ele era efetivamente um pensador, né, cuja obra teórica contestava o seu próprio tempo. Bom, Paulo, eu acho que essa é a característica da maioria dos filósofos, né? Quando o filósofo contesta o tempo que ele vive, provoca, todo mundo se irrita, pede um emprego. Isso é característica, posso citar milhões de filósofos aqui, verdade, que é assim. É verdade. Agora, no caso do Marx, não é? Quer dizer, por exemplo, você pega os pensadores anteriores que tiveram patrocínio de pessoas muito ricas, não é? No século XIV, XV, XVI. O Marx, no século XIX, conseguiu isso. Na verdade, o seu parceiro teórico, o Engels, o ajudou. Então, não é que o Marx era um cara que, como a direita gosta de dizer, como os políticos conservadores gostam de dizer, que o Marx não conseguiu sustentar a família e o Engels, então, sustentava a família dele. Não é nada disso, não. É que o Engels era, teoricamente muito consciente do valor do Marx. Então o Engels pegou a herança dele, né, das suas fábricas, né, para sustentar o revolucionário, porque o revolucionário não tinha cátedra, não tinha lugar para falar. E o Engels sabia do valor do Marx. Então, na verdade, era uma amizade teórica e uma parceria fantástica que só se reproduz na filosofia com Sartre e a Simone de Beauvoir, com Horkheimer e Adorno. A parceria Marx e Engels é não só uma parceria filosófica e teórica, é um exemplo fantástico de amizade, né? Tanto é que o nosso fundo aqui é exatamente isso, né? Olha lá, né? Nosso fundo aqui hoje é a família do Engels junto com a família do Marx, né? Quer dizer, uma amizade familiar, um compartilhamento familiar muito bonito, muito belo, e que deu um rumo fantástico para a economia, para a sociologia, para a filosofia. Mudou tudo depois do que o Marx investiu. Bom, está faltando bastante isso na filosofia, esse apoio, né, Paulo? Mas a gente pode deixar uma sugestão. Se alguém for rico, tiver fábricas, quiser patrocinar o filósofo Paulo, a gente está aceitando aqui. Não, pode, inclusive, fazer o apoio cultural para o próprio Hora da Coruja, né? Sem dúvida. Eu comecei o programa hoje, Paulo, com uma frase do Marx, do Manifesto Comunista, né? Que é tudo que é sólido se desmancha no ar. O que significa isso? Sabe, explica um pouco para a gente o que significa essa frase do Marx. Essa frase era uma frase não notada até muito pouco tempo. Nos anos 70, o Berman, o escritor americano, tirou esta frase do manifesto e transformou num título de livro. Tudo que é sólido desmancha no ar. Esse tudo que é sólido desmancha no ar não é referente à revolução proletária, à revolução dos proletários contra os burgueses. Esse tudo que é sólido desmancha no ar é, né, o Marx falando da revolução da burguesia contra as forças feudais. Na verdade, é a parte do manifesto
que o Marx faz a apologia da Revolução Burguesa. Ele mostra como que a modernidade nasce. A modernidade nasce de que maneira? Cartórios feudais, instituições feudais, igreja, tudo vai se modificando, tudo aquilo que é mais sólido, tudo aquilo que as pessoas nunca imaginaram que iria se romper, é rompido. É rompido por quem? Pela burguesia. Quem que é a burguesia? São as pessoas do burgo, as pessoas da cidade. Burguesia nada mais é do que o habitante do burgo, o habitante da cidade, aquele que não é do castelo feudal, aquele que está ali na cidade para negociar, para comprar e vender, ou então para fazer o apoio financeiro para quem compra e vende. Este burguês vai modificar todas as relações da Europa, de modo que tudo aquilo que é o mais sólido, você olha, desmanchou como um sopro. Como um sopro. Tudo passa a depender, né, de relações econômicas e não mais de quaisquer outras relações. É isso que o Marx está chamando a atenção. Fala assim, olha, tudo aquilo que vocês acreditam e que vocês acham que o elo da solidez disso está em relações que não as relações de compra e venda, as relações postas pelo mercado, desapareceu. Ainda que pareça que fica, não fica. O que sustenta são as relações de mercado. É este o sólido que desmancha no ar. Essa parte do manifesto, inclusive, é uma parte muito interessante pelo seguinte, porque ela tem um caráter romântico. Você nota que o Marx, ao mesmo tempo que ele fala com entusiasmo por conta dele perceber que uma série de velharias estão desaparecendo, uma série de relações estão desaparecendo. Por exemplo, a relação senhor-servo está sendo substituída pela relação patrão-empregado. Ao mesmo tempo que ele fala, que você vê que ele escreve isto no manifesto com esperança, ele ao mesmo tempo escreve isso com uma certa nostalgia. Então há um pingo de romantismo no Marx aí, como se ele também estivesse dizendo, nós vamos atravessar isso daí, vamos nos tornar modernos, mas nós nunca vamos esquecer do passado idílico que nós deixamos. Até quando a gente lê o Manifesto Comunista, né, quem não leu precisa ler, porque é um livro excelente. Até por uma questão literária, é extremamente um escrito romântico. Essa parte né? é fundamental. É diferente de você ler outros filósofos, por exemplo. É de uma escrita única do Marx, né? Essa questão do romantismo. Agora, só dar um recadinho. Quem está assistindo a gente, por favor, pode mandar pergunta, pode mandar mensagem aqui pelo próprio site, tá bom? Da TV. Do ladinho, coloca seu e-mail, coloca a pergunta, manda que depois eu faço pergunta no ar para o Paulo. Mas, Paulo, você estava falando sobre o Marx. Fala mais sobre as obras dele. Você está falando sobre o Manifesto Comunista, porque você acha que é a obra mais importante do Marx? Veja, Fran, que o Manifesto é uma obra de juventude do Marx. O Marx e o Engels, eles estão na faixa dos 30 e poucos anos, 28, 29, 30 e poucos anos, quando eles, no porão da casa deles, escrevem o Manifesto. E eles escrevem o Manifesto e riem muito, contam piadas um para o outro, né? Depois a filha do Marx relata isso, que eles se divertiram muito escrevendo o Manifesto. Eles eram muito jovens nesta época. O Manifesto é aquela obra que você fala, que você pega e você vê, você fala assim, não é possível que um rapaz de 30 anos tenha escrito isso. Porque depois você pega o Capital, né? E aí sim, aí você vê um Marx que já estudou, que já está maduro, que já né? Um Marx que já frequentou grandes bibliotecas, né? No recesso da Revolução, quando os períodos revolucionários baixavam, o Marx se retirava para estudar. Então aí você pega uma obra que é diferente. Aí, quando você pega um manifesto, você fala, puxa vida, né? Esta obra, que foi feita mais como um panfleto, se tornou um clássico. É tão clássico quanto o Capital.
ela tem assim o valor literário, que é o valor da descrição do momento europeu. Aquele momento que você olha e fala assim, ué, o que aconteceu com aquela casa? Ela não está mais lá. Por quê? Ué, mas aquilo ali o que era? Ah, ali era uma igreja. O que virou? Ah, virou uma casa de câmbio. Quer dizer, toda a Europa está mudando as suas características, né? Ah, o que era aquilo ali? Ah, aquilo ali era um lugar onde as pessoas se encontravam para conversar. Ah, o que virou ali? Ah, ali virou um mercado de peixes. Então, todas essas instituições bancárias e industriais que nós conhecemos hoje, né, elas estão se formando ali na Europa. E o Marx está assistindo, e ele está assistindo à reunião dos trabalhadores em cada uma dessas instituições. E vendo como que os trabalhadores estão se organizando em cada uma dessas instituições, como que eles estão abrindo a cabeça para falar de uma coisa que eles não falavam até então, que é a política, né? Que é o valor da democracia. O Marx está muito entusiasmado com a participação política dos trabalhadores, né? Com a democracia. Tanto é, Fran, isto a esquerda autoritária não gosta de conversar esse assunto, porque ela gosta de falar do Marx como alguém da ditadura do proletariado, né? E o Marx não é esse cara da ditadura do proletariado. O Marx é muito mais um Marx, né, quando ele dá valor para a democracia. Quando o Marx nota que aquela transformação que ele viu na Europa tem um ponto de apoio muito mais avançado nos Estados Unidos, por conta da democracia americana, né, ele se entusiasma. E aí ele vai escrever, Fran, nos jornais falando da Revolução Americana, falando, inclusive, da Guerra de Secessão, que vai criar a libertação dos escravos, quer dizer, vai transformar os Estados Unidos num grande mercado, né? E aí o Marx está apostando sempre na ideia de que a democracia vai abrindo as portas aí para a entrada dos pobres na política. Você estava falando sobre as mudanças, né? As mudanças que estavam ocorrendo nessa época. E se a gente pensar, novas coisas estavam surgindo, inclusive novas ciências. A sociologia estava surgindo, a psicologia estava surgindo ali nessa época. Inclusive, quando a gente fala sobre autores modernos, como, por exemplo, Freud e o Marx, as pessoas falam assim, mas o Freud não é filósofo, né? O Freud, ele é um psicólogo, psiquiatra. O Marx, na verdade, ele não é um filósofo, o Marx é um sociólogo. Eu queria que você falasse para mim qual que é a contribuição do Marx, primeiramente, para a sociologia. Por que ele é considerado um autor tão importante para a sociologia? Essas divisões que a gente conhece hoje, elas são posteriores, né, Fran? Você veja, a própria sociologia nasce no final do século, já depois do Marx. Quer dizer, essas divisões são posteriores. O Marx trabalha com aquela noção do cara que tira na universidade o título de bacharel ou o título de PhD, ou seja, doutor em filosofia. Então, ainda a ideia, né, do século XIX é a ideia do filósofo como pensador. Quando nós formos conversar sobre o Freud, você vai ver que o Freud de profissão é médico. Mas a postura do Freud ainda é a postura do filósofo, ainda é a postura do grande pensador, né? Então, no caso do Marx, a pegada do Marx não é uma pegada puramente econômica ou sociológica. O Marx trabalha muito, né, mesmo nas obras que as pessoas dizem que não, né, que tentam dizer que é uma obra mais econômica, mais sociológica, o Marx trabalha muito com filosofia. De que maneira? É que a noção principal do Marx, ou algumas pessoas gostam de falar o conceito, eu não gosto de falar em conceito, eu gosto de falar em noção, né? A noção principal do Marx, ela é filosófica, que é a noção de mercadoria. Quer dizer, o que é uma mercadoria? A mercadoria é um produto, mas o produto não é mercadoria.
Ou seja, a mercadoria é um produto que, para ser mercadoria, ela precisa ir para o mercado. Ela precisa deixar de ter valor de uso para ter valor de troca, ou seja, valor. O que é ir para o mercado e ter valor de troca? É se tornar alguma coisa equivalente, abstrata. Eu tenho uma caneta, né? Eu tenho uma caneta. Ela é um produto. Ela vai para o mercado. Chega lá no mercado, ela vai ser trocada por uma vaca, que é um produto e que lá no mercado vira uma mercadoria. Como é que eu faço essa troca? De que maneira que eu faço essa troca? Eu preciso ter um equivalente. Eu preciso ter alguma coisa que transforma a vaca em caneta e a caneta em vaca. E isso que faz essa equivalência... Fica difícil, né? Transformar uma vaca em caneta. Como é que Como que eu carrego uma caneta no bolso? Como que eu vou carregar uma vaca no bolso para ir até o mercado, né? Então, mas tem uma mágica. A mágica se chama dinheiro. Dinheiro também é uma mágica lá em casa, porque ele vive sumindo, viu? Não, mas o dinheiro nem precisa estar presente. Basta que você transforme a vaca num número e basta que você transforme a caneta num número e aí você troca número por número. Quando eu troco número por número, quando eu troco a vaca pelo número 50 e a caneta pelo número 25, então o que eu tenho? Eu tenho 25 e 25 para trocar por 50. Então eu dou uma vaca e duas canetas. O que aconteceu? Eu já não estou mais trocando vaca por caneta. Eu estou trocando 50 por duas de 25. Eu perdi a concretude da caneta e perdi a concretude da vaca. O que eu tenho? O abstrato, o dinheiro. Que nem é o dinheiro, é o número. Ok? Quando eu tenho esse número abstrato, as pessoas falam assim, morreu o assunto. Não, é aí que começa. Por quê? Porque todas as relações que vão para o mercado, elas vão se transformando em números, ou seja, elas vão ganhando a característica de abstração. Elas vão ficando todas abstratas. Então, tudo aquilo que é trocável, Fran, fica abstrato, perde a sua concretude. Então, as pessoas falam assim, ué, mas o que isso acontece? Acontece que ninguém mais vai se relacionar com aquilo que é o concreto. Todo mundo vai se relacionar com aquilo que é o abstrato. Então, tudo que for para o mercado fica abstrato, perde a sua concretude, perde seu sangue, seu nervo, sua energia, vira número. Ao virar número, você esquece quem elas são. Aí você pode trocar sem que haja o quê? Sem que haja a emoção envolvida, sem que haja qualquer participação da mente ou do coração. Ninguém está falando mais na vaquinha, ninguém está falando mais na caneta, ninguém está falando nem no dinheiro. Nós estamos falando só nos números que se trocaram. Você fala assim, Paulo, mas isso pode avançar para toda a sociedade? Tudo que vá para o mercado, né, ou tudo que é mercadorizável, pode ganhar esta abstração. Inclusive o amor. Inclusive o amor. Não, o amor eu não entendi não. Por quê? Pode comprar amor? Você pode comprar amor, mas não como amor, como relação abstrata. Por exemplo, eu chego para você, né, e posso comprar você de duas maneiras. Eu posso comprar você... Não sei não, hein? Você não gostou? Ó, veja não, só. Gostei desse tema. Eu posso comprar você através da relação abstrata da prostituição, porque eu vou trocar o seu corpo por dinheiro, mas eu posso também comprar não só o seu corpo pelo momento, eu posso comprar, né, a sua participação inteira na minha casa, pela relação de casamento. Bom, se a gente for colocar... Entendeu? Por quê? Porque ambas estão no mercado. Mas se a gente for colocar no papel, acho que hoje em dia está rendendo mais até de prostituição, viu, do que a de... E em casa você acaba fazendo serviço doméstico, ainda faz serviço também sexual. O que tá rendendo mais, hein? Mas, na verdade, por que isso se dá? Por que ninguém se escandaliza com isso? Porque quando a relação se dá, a relação não se dá entre Fran e Paulo,
ou entre Maria e Joaquim. A relação se dá entre o quê? Entre o número que você colocou no mercado e o número que foi colocado no mercado contra você. Ou seja, a vaquinha, né, e a caneta, ou eu e qualquer outra pessoa, tudo que vai para o mercado, deixa os nervos e os ossos de fora, a mente, o cérebro, a alma. Todos nós vamos como números. E como números, ninguém tem dó de nós. Porque ninguém vai ter dó de número, ninguém vai ter paixão por número, ninguém vai ter preocupação com número. Número é número. Então, isso que permite a abstração se tornar a rainha, a imperadora da modernidade. Quando Marx diz sobre a mercadoria, ele está dizendo sobre a abstração. Né? Ele está dizendo sobre a abstração. Paulo, te falar, tem várias perguntas aqui e já quero todo mundo desejando feliz 2010, falando que estão adorando o programa. E eu queria começar com uma pergunta do Maurício Bonetti. Ele está perguntando assim: a história de toda a sociedade existente até hoje tem sido a história das lutas de classe. Como afirma Marx, você acha que é verdade isso? Veja, esta pergunta que o Maurício acabou de fazer é o início do manifesto. O manifesto começa assim. O manifesto comunista começa assim. A história dos homens é a história da luta de classes. Né? Por que essa afirmação, você não pode prová-la? Né? Ela é, o Popper, aquele filósofo da ciência, diria, né? Ela é não falsificável. Você não tem instrumentos empíricos para dizer isso, né? Para falar isso. Mas por que ela faz sentido para a gente? Ela faz sentido para a gente, essa afirmação, dentro do contexto moderno. Porque no contexto moderno você vê a burguesia se movimentando contra as classes feudais. No contexto moderno você vê as classes feudais se movimentando, né, contra a burguesia. No contexto moderno você vê o proletariado se movimentando contra a burguesia. Então o que você faz? Você transporta a modernidade, esse contexto de luta moderna, para trás. Você transporta para trás. Então você projeta no passado o presente para dizer que toda a história foi a história dessas lutas. Né? Então é uma maneira do Marx olhar a história, é uma maneira dele conversar sobre a história, é uma maneira dele inserir, né, a descrição que ele vai fazer como sendo uma descrição que não começa ali, que tem a ver, né, com outras lutas. O que ele está fazendo é amarrar numa narrativa outras lutas. Ele está querendo que as pessoas que estão naquele contexto entendam que elas fazem parte de um contexto de outras revoluções. É isso que ele está tentando convencer as pessoas. Não é? Já falando sobre revolução e tudo mais, a esquerda leu muito Marx, ainda lê. Algumas vezes a gente pode até dizer que de forma errônea, né? Mas eu vou aproveitar e fazer a pergunta do Alain. Ele está perguntando assim, na sua visão, como que você vê a esquerda hoje em dia? Bem, eu gostaria, né, que a esquerda lesse o Marx por aquilo que o Marx tem de amor pela democracia. Infelizmente, uma boa parte da esquerda leu Marx como se o Marx fosse aquele cara que disse, né, que o fim do capitalismo, né, é uma sociedade onde você vai ter que exercer, pelo menos durante um certo tempo, uma ditadura sobre a burguesia, porque a burguesia exerce com a democracia uma ditadura sobre todos. Então, este Marx não é um bom Marx para se ler, porque ele é tão pequeno na obra do Marx, ele é uma passagem tão menos significativa, que é até estranho que isso tenha se tornado assim a principal coisa do Marx. Quer dizer, é como se o Marx estivesse dizendo a seguinte coisa: vocês acreditam muito na democracia? Acreditamos. Então vou mostrar para vocês como que a democracia tem as suas falhas. É como se o Marx estivesse dizendo isso. Mas isso é muito pequeno no Marx. A maior parte do tempo ele diz o contrário. A maior parte do tempo ele diz:
a maior parte do tempo, o Marx faz, na verdade, a apologia da democracia, dizendo, olha, é a organização dos trabalhadores, né, que permite com que a gente tenha ganhos que são democráticos. Muitas vezes a gente nota, inclusive no parlamento brasileiro hoje, muitas vezes você nota, eu olho assim o parlamento brasileiro, olho que vários deputados comunistas, vários deputados socialistas, vários deputados de esquerda, são os melhores do ponto de vista do que eles reivindicam, do que eles falam, do discurso deles, da parte prática deles. Agora, quando você vai conversar com eles, do ponto de vista teórico, eles desprezam a democracia, eles desprezam justamente aquilo que está garantindo com que as lutas deles avancem. Então, por quê? Porque a parte teórica deles ainda está presa a este Marx pequeno, ditatorial, que, na verdade, quem que é muito mais o Lenin. É muito mais o Lenin do que o próprio Marx, né?